Olá, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Nossa, Sim, tá um som. Laila, Letícia. Professora, onde você já mandou para casa? Para casa? Mandei. Mas era para entregar, é para entregar amanhã, né, professora? Calma aí. Deixa eu ver aqui. Então. Para cá. Deixa eu ver aqui. Era a parte de vírus, né? Que a gente já viu. Aí era 314, 315, do 1 ao 4, 316 e 317, do 1 ao 3. Tá dando eco, não tá? Mas é para entregar sexta-feira, né, professora? Então, a gente já está até corrigindo essas questões, gente. A gente já começou a correção delas ontem. Mas eu faltei junto. Pois é, a gente já começou a correção delas e hoje a gente está continuando a correção. Então, já era para estar pronto, tá? A gente terminando essa parte da correção, a gente vai entrar na parte... Deixa eu voltar com a câmera aqui. A gente vai entrar na parte de bactérias, ok? Era para fazer a 314, 315, 317, 318. Aí é para fazer a parte de vírus, tá? Que são essas questões que eu falei para vocês agora. Essa é a parte de vírus. Aí depois eu vou dar a matéria teórica sobre bactérias e aí eu vou passar para casa a parte dos exercícios que fala sobre bactéria, ok? Ok. Maria que entrou é qual das Marias? Fernanda, professora. Desculpa demorar, eu estava cuidando do meu tio. Sem problemas. Fernanda é a Cassimiro, né? Eu te conheço como Cassimiro. É, essa mesmo. Tá. Então, ó, Laila, Letícia, Kaique e Maria. Isso mesmo? Esqueci de alguém? Então, vamos lá. Todo mundo pegando a apostila. Nós estamos na página 315. Então, todo mundo abrindo. Lá na 315. Vou só pegar meu livro aqui. Antes disso, gente, vamos primeiro lá na 314. Essa parte do jogo rápido eu pedi para vocês fazerem de para casa, que era uma pesquisa, né? Alguém chegou a fazer? Sim. Alguém respondeu? Não ouvi. Ainda nem comecei. Laila, Letícia, Maria. Alguém fez? Eu fiz. Então, o que você colocou? Lê para mim, então, a questão, Laila. Todo mundo abrindo, então, lá na página 314. Pode ler para mim, então, Laila, o enunciado. Faça uma pesquisa sobre quanto Não, primeiro tempo... lê o enunciado em cima. Esse daqui, depois da palavra jogo rápido? Isso. Já houve vários casos de poliomielite no Brasil. Isso mudou em virtude da grande quantidade de campanhas de vacinação e ações para melhorar as condições
de vida das pessoas em regiões de risco. Faça uma pesquisa sobre quando foi registrado o último caso de poliomielite no Brasil e quando ela foi considerada erradicada. 1989. Em 1994, ela foi erradicada. Isso, muito bem, Laila. Então, ó, a gente já, né, falou da poliomielite. Então, a gente viu que a poliomielite, né, ela é transmitida através de um vírus. E a pergunta aí vocês fazerem uma pesquisa, né, para saber sobre quando foi registrado o último caso de poliomielite no Brasil, quando ela foi considerada irradiada. Então, o último caso foi registrado em, o que você colocou, Laila? 1989. Isso. E ela foi erradicada em? 1994. Você contou isso de para casa? Sim, isso foi de para casa. Então, ó, o último caso foi em 1989 e ela foi erradicada em 1994, ok? Quem não fez é para fazer aí agora. Eu vou cobrar esses exercícios depois para vocês me enviarem. E a letra B, Laila, pode ler. Se a poliomielite já foi erradicada, por que é importante manter campanhas de vacinação? Porque existe o risco de um país ter casos e o vírus voltar a circular. Isso, muito bem, Laila. Então, gente, a vacina ela é muito importante para quê? Para que essa doença ela não volte, né, a ocorrer. Então, para a gente evitar todas as consequências que ela traz, que são muito graves, né? A gente tem que continuar, então, fazendo as campanhas de vacinação, ok? Então, a resposta aí é essa. Então, todo mundo fazendo. Então, vamos lá. Adrian, você que entrou agora, a gente está lá na parte do jogo rápido, página 314. Não é isso, gente? Sim. 314, Adrian. Ok? Adrian, você está aí? Então, gente, ó, o que a gente viu já sobre Ó, o Adrian saiu. Está entrando de novo. O que a gente já viu, então, sobre a poliomielite? Quais são as consequências que essa doença pode trazer para nós? O que vocês aprenderam? Ela é o que pode gerar o quê? Ela pode gerar os sintomas que ela pode causar, professora? Se você, né, tiver poliomielite, o que pode gerar em uma criança? Pode ter, ela pode... Gente, ela pode ter paralisia, ok? Ela pode ficar com paralisia. Então, a poliomielite, ela é a paralisia infantil, que ela é transmitida como? De contato, né, com uma pessoa que está infectada. Então, uma pessoa saudável tem contato com uma pessoa infectada, então ela adquire a poliomielite, ok? Então, como que ela vai adquirir? Pode ser, então, contato com a pessoa, pode ser também por via fecal oral, ou seja, alimentos que estão contaminados, objetos que estão contaminados, a água, quando ela está contaminada também. Então, o vírus ele vai penetrar, né, pela boca e ele vai se multiplicar, então, dentro da pessoa, então vai multiplicar, né, primeiro na garganta, depois vai para os intestinos, e aí pode atingir as células do nosso sistema nervoso, ok? Então, ela vai causar atrofia muscular, vai afetar os neurônios, tá? Os neurônios que são responsáveis pelo nosso movimento, então os nossos neurônios motores. E aí vai gerar a paralisia, então, infantil. Então, vai paralisar o movimento das pernas,
Vai causar também, gente, em casos mais graves, pode causar uma paralisia respiratória e levar a criança à morte. Então, é uma doença muito séria. Como que a gente se previne? Vacinando. Tendo também uma condição de higiene adequada, né? Vacina em dia, isso tudo, ok? Então, Adrian, você entrou aí? Gente, cadê o Adrian? Ele tá tentando entrar, mas não consegue. Tá, então vamos agora para a página 315, número 4, que é onde a gente tinha parado, ok? A nossa última questão que a gente falou foi sobre a... Deixa eu colocar vocês. Calma aí. Vou colocar a Laila no mudo, porque tá dando eco aqui. A última questão... Rapidinho, uma pergunta. A 315 era para a 314 era para fazer só da até a B? Isso, a 314, na verdade, ela só tem a A e a B. Tá? Aí depois você vai entrar na página 315, aí você vai fazer da questão 1 a 4, depois 316 e 317, a questão 1 a 3, ok? Eu creio, tá. Nossa, calma aí, gente, o celular tocando aqui. Tá. Então, você traz prontinho amanhã, tá? A gente já está corrigindo elas. Então, a gente está na questão 4, da 315. A última questão que a gente falou aí sobre a febre amarela, né? A correta é a questão B, que a gente viu que a febre amarela em ambientes urbanos, ela é transmitida pelo mosquito que a gente conhece como a Aedes aegypti. E tem também a febre amarela silvestre, que ela é transmitida pelo mosquito Haemococcus sabetes, ok? Então, aí a gente viu que a correta é a letra B, na 3. E agora nós estamos na 4. E eu vou pedir para a Letícia ler para mim a 4, por favor. O HPV é o vírus do papiloma humano, que tem muitos subtipos, de modo que alguns deles podem causar o câncer de colo de útero. Como é a transmissão e o modo de ação desse vírus? Então, gente, ó, a gente viu também sobre o HPV, lembra? Que eu até alertei vocês sobre a questão da vacina, né? As mulheres, que é importante tomar a vacina contra o HPV. E como esse HPV ele é transmitido, gente? Pelo contato sexual. Isso, então ele é transmitido através do contato sexual, sem preservativo, tá? Sem camisinha. Então, esse vírus, ele vai, né, penetrar no corpo daquela pessoa através de um contato sexual, né? O contato, então, das mucosas entre aqueles parceiros. E aí vai, então, injetar o vírus dentro daquela pessoa. Então, a resposta aí é: o HPV ele é transmitido de uma pessoa infectada para outra durante a relação sexual sem camisinha, ok? Então, a transmissão é essa. E como é o modo de ação, que é a segunda pergunta? A ação dele vai se iniciar com a penetração do vírus em locais de microtraumas durante o contato de mucosa entre os parceiros. Então, vou repetir. O HPV, ele é transmitido de uma pessoa infectada para outra durante a relação sexual sem camisinha. A infecção inicia-se com... Então, vou repetir. O HPV é transmitido de uma pessoa infectada para outra durante a relação sexual sem camisinha. E a infecção, ela inicia-se com a penetração do vírus em locais de microtraumas durante o contato de mucosas, tá? Então, dos órgãos sexuais, então, durante o contato de mucosas entre os parceiros. Vou repetir a segunda parte. A infecção inicia-se com a penetração do vírus em locais de microtraumas durante o contato de mucosa entre os parceiros, ok? Todo mundo conseguiu pegar a resposta? Alguma dúvida? Professora, o HPV também pode ser pegado, supondo,
se alguma agulha estiver infectada, também pode ser transmitida assim? Gente, o HPV é o que causa, por exemplo, o câncer no colo do útero, né? Que a gente viu lá, que ele é uma doença que vai passar mais para mulher, tá? Então, HPV mais é em mulher. Como que ele acontece? Ele é feito, vou dar um pequeno resumo do que a gente estudou sobre HPV. Ele é transmitido, então, pelo contato, né, como eu acabei de falar, direto de pele da região genital, tá? De uma pessoa que está infectada para uma pessoa que está saudável. Então, essa infecção, então, o vírus ele vai entrar, então, num local, como eu falei, né, que teve um pequeno trauma, e vai ser frequentemente, Kaique, durante a relação sexual sem proteção, ok? Então, o tipo de transmissão mais comum para essa doença é durante a relação sexual. Com relação ao uso de seringas, não. Ele é transmitido com a secreção do parceiro infectado para o parceiro saudável. Então, tem que ter essa relação sexual. Ok? E aí esse vírus, então, vai gerar o quê? O que o indivíduo infectado ele pode apresentar? Ele pode apresentar verrugas genitais, ou então até na pele, não necessariamente na região genital. Ele pode gerar, né, no indivíduo que foi infectado, ele pode gerar o câncer de colo uterino, né, nas mulheres. E ele tem a vacina, que eu falei também, que é disponibilizada nos postos de saúde, em que tanto as mulheres quanto os homens têm que tomar. E no centro de saúde, né, o governo ele disponibiliza para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Então, é importante vocês saberem, né, se vocês já tomaram essa vacina, se não, ainda está em tempo de vocês tomarem, tá? Porque ela na rede privada, no particular, ela é uma vacina bem cara. Então, é importante vocês se imunizarem quando vocês estiverem ainda nessa faixa etária. Se vocês passarem dessa faixa etária, o governo, o SUS, ele não te dá mais essa vacina de graça. Então, você vai ter que pagar, então, na rede privada, tá? Então, é uma vacina também que você tem que tomar 2 doses, tá? Com intervalo de 6 meses entre elas. Então, você tem que ficar bem atento. Você não pode nem tomar muito antes ou muito depois. Tem que ser certinho 6 meses. Então, quando você vai lá no centro de saúde, eles já te falam a data que você tem que retornar para a próxima dose. Se você perder essa data, você tem que voltar, tomar a primeira dose de novo, porque ela já perdeu o efeito. Depois tomar a segunda, ok? Porque se você tomar pela primeira dose e aí você não for lá no tempo certo para você tomar, aí quando você vai tomar a segunda dose muito depois, é como se fosse você estar tomando a primeira. Agora. Isso. Ô Maria, agora que eu vi que você falou que tá travando, ainda tá travando muito para você? Ô, gente, a transmissão tá ruim? Professora, meu, Não, tá bom. não tava conseguindo entender nada, você tava travando toda. Às vezes é a sua internet, porque se os seus outros amigos não tá travando para eles, às vezes a sua internet pode estar um pouco lenta. É por causa que eu tô na casa da minha avó também. Então, deve ser a sua internet aí, porque Kaique, Laila, Letícia, tá tranquilo? Tá agarrando? Tá tranquilo. Não tá agarrando, não. Ah, então tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Agora que eu vi sua mensagem aqui. Ok. Então vamos lá, vamos voltar. Então, já respondi para vocês essa questão do papiloma vírus, né? Então vamos para a próxima. A número 5. Calma aí. Ah, não, essa daí já é a... Calma aí, gente, só um minutinho. Agora nós vamos para a página 316, na parte de tarefas, tá? Porque as próximas questões aí é a parte de bactérias e eu ainda vou dar aula teórica. Então, nós vamos para a página 316, a parte de tarefas, a número 1. Ok? Então, Maria, lê para mim a número 1 da parte de tarefas.
professora. Assinale a alternativa que apresenta características comuns a todos os vírus. A. Apresentam metabolismo próprio. B. São Procariontes. C. Apresentam reprodução sexuada e assexuada. D. São formados de material genético e uma capa de lípido. Como é? Não sei. Lipídio. Isso. Apresentam metal genético e proteína. Isso. Então, gente, qual que é a resposta aí correta? Primeiro, vamos lembrar. Deixa eu lembrar com vocês quais são as características dos vírus. Os vírus, gente, eles não são formados... Um pequeno resuminho. Os vírus, eles não são formados por células, tá? Então, eles não são formados por células. Como que é a estrutura desses seres? Eles têm uma capa de proteína, tá? Que é o capsídeo, que a gente chama, que vai envolver o seu material genético. O que é o material genético? É o seu DNA, né? Material genético seria o DNA e também tem o RNA. Então, essa capa de proteína vai envolver o seu material genético. Eles vão apresentar a capacidade de se reproduzir, tá? E eles... todo mundo colocando no mudo, gente, senão atrapalha aqui. Então, eles têm a capacidade de se reproduzir e eles têm uma facilidade de também se adaptar a um ambiente diferente. Então, eles sofrem mutações, tá? Mutações é exatamente isso, capacidade de se adaptarem a ambientes diferenciados, ok? Então, ele sofre também mutação. Só que os vírus, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter outras características. Ele tem que ter uma organização celular, e a gente já viu que ele não tem, né? Uma organização celular, eles não são formados por células. Ele tem que ter um consumo de energia, então ele tem que ter um metabolismo celular. Ele tem que ter um crescimento e durações limitados, que não é o caso também do vírus. Ele tem que ter a capacidade de reprodução, que no caso o vírus ele tem capacidade de se reproduzir, e tem que ter a possibilidade de sofrer modificações acidentais, que é as mutações que o vírus tem. Mas então a gente viu que o vírus ele só tem 2 características das 5 características que eu citei. Então ele não tem como ser considerado um ser vivo, ok? Professora, Oi. então o vírus é como se fosse um veneno, né? Quando ele entra no seu corpo, ele não é um ser vivo, mas pode te matar. Ele é como se fosse um veneno. Sim, ele não é um ser vivo, mas ele sim, ele pode te matar. A gente viu várias doenças aí que são causadas por vírus que podem levar à morte, entendeu? Então, a questão aí é a seguinte, vamos voltar então lá para a questão. Aí está perguntando se, calma aí, qual dessas características são comuns a todos os vírus? Então, primeira, apresenta metabolismo próprio? Então, essa daí é a correta? Não. Não, acabei de falar que ele não apresenta metabolismo próprio, ele não tem essa característica de um ser vivo. São procariontes? Também não. Apresentam reprodução sexuada e assexuada? Esses 2 tipos de reprodução, não, gente. O vírus, ele é reprodução assexuada, sexuada não, então essa daí está errada. Letra D, são formadas de material genético e uma capa de lipídios, ele não é formado por uma capa de lipídios. Apresentam material genético e proteínas? Sim. Então, a correta aí, a alternativa que apresenta características comuns a todos os vírus é a letra E. Ele apresenta material genético e proteínas, ok? Lipídios, o que seria essa daí que está na D? Lipídios, gente, lipídios é uma gordura que é transformada em energia para aquele ser. Então, no vírus, ele não tem essa capacidade, ok? Ele não tem essa característica no vírus. Então, por isso que a D aí está errada. Então, a correta é a letra E. Apresenta material genético e proteínas, ok?
Que a gente viu que ele é coberto por uma capa de proteínas, certo? Então, vamos para número 2 agora. Laila. Acho que a Laila já leu. Maria, lê para mim a número 2. Acho que é a Maria que acabou de ler, não foi não? Foi. Foi? Então, Kaique. 2. Todos os anos, o Ministério da Saúde realiza as campanhas de vacinação contra a gripe, causada pelo vírus influenza. Por que há necessidade dessa vacinação periódica contra essa virose? Eu colocaria porque exemplos, tem muitos vírus que têm o mesmo sintoma da gripe. E para a pessoa saber se ela está com gripe ou está contra a doença, ela vacina contra a gripe para saber se ela está meio com uma gripe ou contra o vírus. Oh, calma aí, deixa eu ver se eu consegui. Daí tá perguntando que, né, da campanha de vacinação contra a gripe que a gente vê que acontece todos os anos, né, essa campanha, que é causada pelo vírus influenza. Por que há necessidade dessa vacinação periódica contra essa virose, gente? O Kaique, por que é necessário? O vírus, a gente viu que uma das características do vírus, ele sofre o quê? Mutações. Então, ele muda as características dele para se adequar a um ambiente. Então, vamos pensar. Você, esse ano, foi lá, vacinou contra a gripe. Aí, você recebeu, né, um anticorpo de um vírus da gripe que estava ali naquela região. Só que esse vírus, ele sofreu uma modificação, uma mutação. Você acha que o anticorpo que você recebeu quando, né, tomou a vacina, ele ainda vai ser ágil para um novo vírus que sofreu mutação, que se formou, ele mudou. Então, justamente por isso que é necessária essa vacinação periódica. Por quê? Porque os vírus, eles sofrem constantes mutações, ok? Outra coisa também, além deles apresentarem também um tempo de reprodução que é muito curto, é muito pequeno, tá? Então, ele tem grandes quantidades de vírus, tá? Então, ele acaba se disseminando muito rápido. Então, a resposta aí seria porque o vírus sofre constantes mutações, além de apresentarem um tempo de reprodução muito curto e de serem produzidas grandes quantidades de vírus de cada vez, ok? Então, vou repetir. Porque os vírus sofrem constantes mutações, além de apresentarem um tempo de reprodução muito curto e de serem produzidas grandes quantidades de vírus. Ok? Todo mundo pegou? Sim. Então, porque eles sofrem mutação e porque eles apresentam um tempo de reprodução muito curto. Ok? Resumindo, é isso. Então, gente, nosso horário já foi. Amanhã a gente continua essa correção. E deixa eu só anotar aqui onde eu terminei. Amanhã a gente vai terminar essa correção e vamos dar início à matéria de bactérias, ok? Então, não faltem, que a aula de amanhã é muito importante. Então, beijos. Até amanhã. Tchauzinho.